Deus, em nome de Jesus, Pai, está aqui diante de Ti, o Teu Filho, que vai trazer a Tua palavra, a Tua revelação, o pão que vem dos céus para nossas vidas, para a nossa alma. Usa, Pai, como o Senhor tem usado, dia após dia. Deus, em nome de Jesus, dá-lhe mais sabedoria, mais estratégia. Deus, em nome de Jesus, ajudando o Senhor naquilo que Ele precisa. Usa o Teu Filho para falar conosco. Abra o nosso entendimento para entendermos a Tua palavra, a Tua revelação. Desde já vai repreendendo todo mal, todo ladrão de palavra, todo atrapalhador. Deus, em nome de Jesus, guarda o lado do Teu Filho, guarda, Senhor, a família de toda a retaliação do inimigo. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Mas o Senhor, amém, irmãos, irmãs, irmãos daqui, irmãos lá, irmãos de perto, irmãos de longe. Nós estamos falando um pouco sobre decisão pela família. Nessa noite não será diferente, né? Nossa proposta é falar sobre isso o mês inteiro, comentar um pouco. Então, nessa noite, a gente vai caminhar um pouco, aproveitar que é noite de quinta-feira, culto de edificação. Então, nós vamos caminhar um pouco pela palavra do Senhor. Pedir para você aí, né, pegar a sua Bíblia, abrir junto comigo no livro de Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler 2 versos apenas. Colossenses, capítulo 3, apenas 2 versos somente. Enquanto você vai abrindo aí, eu quero montar um pouco o meu raciocínio aqui junto com você, caminhar um pouquinho. Colossenses, Paulo, quando escreve aos Colossenses, capítulo 3, e também quando ele escreve aos Efésios, a partir do verso 5, ele está falando e tratando com referência à questão de santidade, né? Você que esteve junto conosco aí, que caminhou conosco no tema do mês passado, percebeu isso. Se não, é só ir lá e dar uma lida, né? Efésios capítulo 5, ali a partir do versículo 21 até o versículo 9 do capítulo 6. Também aqui em Colossenses, começando no capítulo 3, versículo 18, até o capítulo 4, versículo 1, ele está falando sobre a questão familiar. Mas ela está inserida na tratativa dele sobre a questão de santidade. Isso vai mostrar para nós que a santidade, ela começa dentro da nossa própria casa. Lembre-se que o Senhor, Paulo também orientando aos pastores e liderança, quando ele fala a Timóteo, ele diz assim, ó, aquele que almeja um posto de liderança eclesiástica dentro da casa do Senhor, ele almeja algo muito bom. Mas diz que precisa haver nessa pessoa umas certas qualificações, umas certas situações, alcançar determinadas qualificações, e isso deve começar dentro da sua própria casa, pois ele diz assim, aquele que não governa bem seus negócios, aquele que não governa bem sua própria casa, não vai, porventura, colocar em ordem ou governar bem os negócios do Senhor ou a casa do Senhor. Então voltamos à origem, tudo começa dentro do nosso próprio lar. Ele então está falando aí, se você observar, está com o Colossenses capítulo 3 aberto, vai observar que a partir do versículo 21, ele vem falando sobre a postura nova, sobre a postura antiga, e aí em Cristo Jesus nós tivemos a alteração disso. E lá no verso 17, que vai ser o contexto mais próximo do texto que vamos ler, ele diz assim, olha, e tudo quanto fizerdes, por palavras, tudo aquilo que você disser, ou aquilo que você fizer por obras, ações, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, e através dele você dê graças a Deus, o Pai. E aí ele entra no lar, e ele vai falar das relações, então, interpessoais, vai falar das relações do esposa com o esposo, dos pais para com os filhos, e dos patrões para com os seus empregados. Mas eu queria chamar aqui o Leonardo e a Caiala, já que a Tatiane está completamente enrolada. O Hélito também está enrolado lá, então vem aqui. O Leonardo com a Caiala, não me traz as sacolas para nós aí.
Vamos introduzir o nosso assunto, você presta bastante atenção aí. Noemi está chegando aí, vou ilustrar o texto que nós vamos trabalhar. Então, Noemi, dê 2 azuis para o Leonardo, 2 bolinhas azuis para o Leonardo. Isso, agora a Caiala, pode dar tudo para a Caiala. Oi. Pode. Ela quer tudo. Oi. Oi. Cadê? Tem mais bola aí. E aí, Caio? Conseguiu? Meu Deus. Vocês acham que é assim que Deus quer que o casal ande? Ela, então, dá umas bolas azuis para o Leonardo. Vê. E agora? Ficou mais fácil para ela carregar agora? E aí, o que vocês acham? Muito bom. Podem ficar com as bolinhas para vocês lá, vocês dão para as crianças brincarem. Você vê como é interessante? Porque o que nós vamos tratar um pouco é sobre essa questão. E são 2 versículos bastante complicados dentro da palavra do Senhor e quando nós falamos sobre família. Eu quero pensar um pouco com você nessa noite, princípios de Deus para o relacionamento conjugal. Primeira parte, versículo 18 e 19. Eu quero ler em 2 versões da Bíblia, a Bíblia Viva e a NVI. Na Bíblia Viva nós encontramos o seguinte texto, Colossenses 3, 18 e 19. Vocês, esposas, submetam-se aos seus maridos, porque isso foi o que o Senhor planejou para vocês. Vocês, maridos, devem ser amorosos e bondosos com suas esposas, e não tratá-las com amargura nem aspereza. Na NVI nós encontramos, mulheres, sujeitem-se a seus maridos como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas esposas ou suas mulheres e não as tratem com amargura. Quando nós entramos por esse texto, a visão que normalmente nós temos é aquela que nós mostramos ou ilustramos para vocês aqui nessa noite, de que o peso maior é o peso sobre a esposa e que o marido fica suave. Você vê ali o Leonardo só com as 2 bolinhas azuis, e no caso elas representam as responsabilidades, os compromissos, ou comprometimentos que cada um tem. A Caiala estava lá tremendamente atarefada, cheia de coisa, e as coisas de repente com um pêndulo não tão bom assim. Mas quando nós entramos aqui, achamos que o propósito de Deus é esse, que um peso maior esteja sobre a mulher, um peso menor esteja sobre o marido. Mas lembrem-se, os senhores, que os mandamentos de Deus não são danosos. E o Senhor traz equilíbrio sobre cada um de nós, no contexto de família, no contexto de relacionamento conjugal. Não quer dizer que o marido tem mais privilégios, ou que a esposa tenha mais privilégios, ou que haja mais compromisso sobre a vida do marido e menos sobre a vida da esposa. Diante do Senhor, na verdade, há um equilíbrio. Nós é que na administração, é isso que Paulo vai falar lá a Timóteo, na administração dos nossos negócios, na vivência no nosso lar, no nosso dia a dia, nós que fazemos com que os pratos da balança que estão equitativamente equilibrados pelo Senhor, ele acabe pendendo para um lado, pendendo para outro, sobrando mais para um, pesando mais sobre um, pesando menos sobre outro. Na palavra do Senhor, o que o Senhor tem, na verdade, são apenas funções. Funções para o homem, funções para a mulher, funções que devem ser levadas a cabo por cada um de nós, para que o relacionamento ele esteja equilibrado, funcione bem, dê os frutos que o Senhor assim o quer, para a sua honra
e a sua própria glória. E ele começa então falando sobre a esposa ou sobre a mulher. Ele diz que, primeiro momento, a mulher deve se submeter, versículo 18, continua com a sua Bíblia aberta aí que nós vamos caminhar um pouco. Versículo 18 fala sobre a submissão da esposa ao esposo. Mas quando a gente pensa em submissão, ou quando ouve a palavra submissão, as mulheres normalmente entendem, ou as pessoas compreendem que Deus está colocando um jugo maior sobre ela. Que Deus está fazendo com que elas se sujeitem mais, de que elas sejam talvez oprimidas, e sejam subjugadas, ou sejam controladas pelo esposo. Não é nada disso de maneira nenhuma, porque tanto o homem quanto a mulher, diante de Deus, têm a sua valia e são interdependentes. O livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28, diz assim: não há mais judeu, nem gentil, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Lembrando do texto que nós lemos há uns dias atrás, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, Deus criou os dois à sua própria semelhança e à sua imagem. Não tem mais imagem de Deus no homem ou mais imagem de Deus na mulher. São iguais perante Deus, têm a sua função. E esse texto de Gênesis é um texto que mostra para nós qual era a vontade, o propósito, o desejo de Deus. Deus, na verdade, não criou essa sujeição. Isso foi consequência do pecado do homem e da mulher no jardim do Éden ou no paraíso, como você assim preferir. Isso foi consequência em virtude do erro do primeiro casal no Éden. O Senhor disse então que para a mulher ela teria um parto com dores, em dores teria seus filhos e se sujeitaria ao seu esposo. Em contrapartida, também colocou diante do homem a situação de o trabalho ser algo sacrificial, algo difícil, custoso, ardoroso, quando era simplesmente prazeroso antes que o homem e a mulher pecassem diante de Deus. A submissão, então, é uma questão apenas de função estrutural e não uma questão de subjugar um ao outro. Uma instituição, ela não pode ser acéfala, ou seja, ela não ter cabeça. Uma instituição precisa ter uma cabeça que coordena, mas ela também não pode, de maneira nenhuma, ser bicéfala. Ou seja, quando existe duas cabeças, as coisas também não funcionam. Para isso, o Senhor, então, colocou o marido, o esposo ou o homem como cabeça desse lar, mas não para que ele faça isso sozinho, não para que ele faça independente da esposa que tem ao seu lado, não para que ele a escravize ou subjugue, mas viva a vida no lar em amor. A sujeição, então, é uma interdependência. Quando Paulo escreve aos Coríntios, primeira carta, capítulo 11, versículo 11 e 12, ele diz assim: olha, entre o povo do Senhor, porém as mulheres não são independentes dos homens. Ih, meu Deus, coitada das feministas. E os homens não são independentes das mulheres. Xiii, meu Deus, olha aí que problema com os machistas. Pois embora a mulher tenha vindo do homem, o homem nasce da mulher e todos provêm de Deus. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Questão secular. Se você for olhar para a triunidade ou a trindade de Deus, você saberia dizer quem é o maior? Já pensou nisso? Quem é o maior? É Deus, Pai? É Deus, o Filho? Ou é Deus, o Espírito Santo? Na triunidade de Deus ou na trindade de Deus, quem é o maior? Mas a palavra do Senhor diz que três são os que testificam o céu: o Pai, a palavra ou o verbo, né? João gosta muito disso, a palavra que é o Filho, e o Espírito Santo. Ele termina, e os três são um só. Então, na economia de Deus não existe maior, existe simplesmente a função. O Pai é o Criador de todas as coisas, o Filho é o Salvador da humanidade, aquele que veio para religar, trazer novamente a presença, e o Espírito Santo é aquele que permeia, aquele que dá graça, aquele que fortalece,
Então, na unidade, na hierarquia de Deus, cada um tem a sua posição, mas os três são Deus, os três têm poder, os três têm santidade, os três têm apenas funções diferentes, mas não existe aquele que é maior ou aquele que é melhor. Dentro do lar também não existe maior ou menor, existe a função de um e a função de outro perante o Senhor e a sua vontade. Não existe o marido é maior, a mulher é menor, ou vice-versa, cada um tem apenas a sua função. E eu quero destacar aqui 3 coisas dentro da submissão da esposa ao marido na palavra de Deus. A primeira coisa é que a submissão da esposa a seu esposo é uma ordem divina. É igual quando me perguntam, pastor, o senhor é a favor do dízimo? Eu falo, olha, eu não sou a favor nem contra. Se é crente, sou. Se é crente, tem que ser dizimista. Porque dar o dízimo, ser dizimista, pagar o dízimo, é coisa de crente. Quem não é crente não tem obrigação nenhuma. Ponto. Se você é de Deus, eu não vou me submeter ao meu esposo. Submissão não é coisa de Deus, não, ela é ordem divina. A palavra do Senhor está aí, versículo 18, parte A. Esposas, sede submissas ao seu próprio marido. Ponto, é ordem de Deus. Se nós somos de Deus, se acreditamos no Senhor, se a Bíblia é o nosso livro de regra e prática, não é para discutir, é sim para cumprir. É uma ordenança divina. E as ordenanças de Deus, os mandamentos de Deus, eles não são para escravizar, mas na realidade para libertar. A igreja é sujeita a Cristo como cabeça e Senhor. E é isso que liberta, é isso que dá graça, é isso que dá força, é isso que conduz a igreja. E quando a esposa é submissa por ordenança do Senhor, é isso que a liberta, é isso que dá força, é isso que dá graça. Aliás, como eu posso dizer que sou submisso ao Senhor se sou insubmisso ao meu esposo dentro de casa? Como é que você consegue dizer? É aquelas contra-argumento, contraponto que a palavra do Senhor de João vai dizer assim, olha, como é que você diz que ama a Deus que você não vê se você odeia o seu irmão ao qual você está vendo? Se você ama a Deus, o amor de Deus está no teu coração. Consequentemente, você vai amar o seu irmão. Se você é submissa, mulher, ao seu Deus, orientada por ele, será submissa ao seu esposo. Por quê? Porque você é menor? Porque você sabe menos? Porque ele é maior do que você? Não, porque eu sirvo ao Senhor e é o Senhor quem me orienta e ordena aquilo que eu devo fazer na minha vida. Com essa submissão, como se fosse ao Senhor, seguindo a orientação do Senhor é o que liberta. Um trem só consegue andar, desenvolver o seu potencial quando eles estão nos trilhos. O trem fora do trilho não consegue andar, não avança, só ocasiona desastre. Você só consegue andar bem no trânsito se você obedece às leis. Se você não obedece às leis, de maneira nenhuma conseguirá se dar bem. Para que a casa vá bem, o casamento funcione, a união matrimonial, ela expanda, ela cresça, ela seja de bênção e usada por Deus, é preciso que eu e você sigamos as orientações do Senhor. E submissão, primeiro ponto, submissão da esposa ao seu esposo é ordenança de Deus. Segundo momento, parte B do versículo 18, vai dizer para nós que a submissão da esposa ao seu esposo é uma atitude espiritual. Paulo diz assim no verso 18, parte B, como convém no Senhor. Se você está em Deus, faz aquilo que é de Deus, aquele que é de Deus segue a orientação do Espírito de Deus, aqueles que são de Deus seguem a orientação que a palavra do Senhor dá, aqueles que são de Deus fazem aquilo que Deus orienta que assim o faça. E ele orienta que a esposa deve ser submissa, e ela fazendo desta maneira é uma submissão com uma atitude espiritual, porque olha só o texto que nós lemos quando eu li na versão viva. Esposas, submetam-se aos seus maridos, porque isto foi o que o Senhor planejou para vocês. Lá no Éden, é a primeira coisa que ele diz: sua vontade será sujeita ao vosso esposo por causa
do pecado que você cometesse, os três envolvidos, Eva, Adão e a serpente, receberam sentença de Deus. E a sentença de Deus para a mulher foi essa: parto com dores e sujeição ao seu próprio marido. Eu fazendo isso, eu estou numa atitude espiritual. É impossível uma mulher ter uma relação de submissão a Cristo e, ao mesmo momento, uma relação de insubmissão ao seu próprio esposo. A submissão dela ao seu esposo é um desdobramento da sua obediência ao Senhor. Dias desses, estava pregando em determinado lugar, eu disse assim: se o Senhor disser assim para a irmã Tatiana, vai lá, levanta, vai lá à casa do irmão Luiz, a Sueli tem 100 mil reais para abençoar a sua vida. Você faz o quê? Sai correndo, vai até de a pé, esquece que tem carro e vai correndo, de a pé vai mais rápido. Mas o interessante é que se esse mesmo Senhor disser: olha, irmã Tatiana, levanta, vai até a casa do irmão Luiz, porque a irmã Sueli está precisando desses 100 mil reais que você tem na conta. Aí começa, vou orar, porque isso não é de Deus. O diabo está me atentando, está falando aqui na minha mente, está me incomodando. Sai para lá, que coisa, meu Deus, fala comigo, isso não é de Deus, isso não é de Deus. Deus não tem isso para a minha vida. Obedecer quando é sujeito, quando é bom, é fácil, mas aquele que é obediente faz quando é bom para ele e faz quando também não é bom para ele. E a palavra do Senhor diz que é melhor ter aquilo que pertence ao teu irmão em sujeição, em primeiro lugar, o que é do outro e não aquilo que é seu. Melhor coisa é dar do que receber, e não apenas querer reter na sua vida as coisas que você tem. Aquilo que eu tenho é para servir o Senhor. É como Davi, quando reuniu ali as coisas, as ofertas para a construção do templo, que o Senhor tinha dito: você não vai construir porque tuas mãos estão sujas de sangue. Ele não abaixa a cabeça, eu não vou construir, mas eu também vou facilitar para aquele que vai. Eu vou recolher ofertas, donativos, para que assim o faça. E quando ele vê tudo aquilo que havia arrecadado, aquilo que ele havia dado, aquilo que o povo havia trago, lá em 1 Crônicas ele diz assim: Senhor, quem sou eu e quem é o teu povo para te dar alguma coisa? Pois tudo vem do Senhor, e aquilo que nós estamos dando veio de ti, apenas estamos devolvendo nas tuas mãos. Pois que do Senhor vem riqueza, vem glória, vem fortalecimento. Da tua parte vem o engrandecer e o exaltar. Davi então reconhece que tudo que ele tem, tudo que ele é, vem do Senhor, e é dessa maneira que nós precisamos entender dentro também do casamento. Na versão NVI, então, como eu li para você, só relembrando, convém a quem está no Senhor. Então, temos um problema sério. Se você tem problema com submissão ao seu esposo, precisa rever e procurar saber se está realmente no Senhor. É o que ele planejou. E eu penso que nós não podemos viver de maneira nenhuma aquém, quer dizer, longe daquilo que o Senhor preparou, planejou para a vida de cada um de nós. Na versão King James, ou do Rei James, esse mesmo texto diz assim: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. Não é fácil, Senhor, é complicado, meu Deus, mas pela fé que eu tenho no Senhor, sabendo que o Senhor muda, que o Senhor altera, que o Senhor tem condição de modificar toda e qualquer situação, eu me submeto ao Senhor e, consequentemente, ao meu esposo. E com certeza Deus, por causa da sua fé, vai alterar a situação do teu lar. Num último momento, mas não menos importante, a submissão da esposa ao marido não é absoluta. Agora ficou bom, né?
Toda a minha submissão tem que ser baseada na minha submissão ao Senhor. E quando alguém quer que eu faça algo que não é da parte do Senhor, que é condenado pela palavra de Deus, que vai me afastar do Senhor, levar para longe de Deus, eu não preciso me sujeitar. Eu quero te mostrar um texto bastante torcido, mas vamos esclarecer um pouco ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 19. Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo de Deus. Lá em seu capítulo 4, Pedro, ali que está falando. Vou abrir aqui junto com você, Atos 4, verso 19. Pedro diz assim: julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Essa é a resposta de Pedro, juntamente com João, quando o Sinédrio simplesmente disse: olha, nós vamos soltar vocês. Eles estavam presos por causa daquele evento, quando o homem coxo foi curado ali pelo Senhor Jesus, quando Pedro e João estão subindo para orar no templo e o coxo é curado, eles são presos então e vão se libertar. Falaram: nós vamos libertar vocês. Eles fizeram um conluio lá e falaram: vamos chamar a atenção, dar uma bronca neles e libertá-los. E a orientação que eles dão: olha, vão embora, mas não falem mais, não ensinem mais, não citem, não mencionem mais o nome desse Senhor Jesus. E esta é a resposta de Pedro e João. Vocês acham certo ouvir vocês ou ouvir a Deus? Então, no momento em que alguém faz com que eu me desvie, distorça, não cumpra a palavra do Senhor, eu já não devo mais submissão àquele, mas devo a submissão ao Senhor. Então, a submissão da esposa, ela não se torna obsoleta no momento em que o marido simplesmente quer desviá-la da presença do Senhor. Ora diz: eu tenho que ser submissa, a esposa precisa ser submissa ao seu marido. O bojo da palavra de Deus, ou o mérito da palavra de Deus, diz que todos nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Então não dá para entender quando a esposa diz: não posso me sujeitar, eu não devo me sujeitar ao meu esposo. Esse é um versículo que não está correto, a Bíblia é machista, etc. e tal, mas a palavra do Senhor diz que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Se eu tenho problema com sujeição, com submissão, eu tenho um problema com o Senhor. Eu não vou ser submisso no meu próprio lar, não vou ser submisso na igreja, não vou ser submisso à minha liderança, porque não estou sendo submisso, sujeitando ao Senhor. E a orientação do Senhor é: submetei-vos uns aos outros. Em todo lugar, a todo momento, precisamos estar sujeitos uns aos outros, até porque toda autoridade, independente se ela é corrupta ou não, justa ou injusta, ela tem o aval de Deus. Ou é vontade plena do Senhor, ou é permissão que aquela autoridade esteja sobre nossas vidas. Precisamos aprender a conhecer um pouco melhor sobre o que a Bíblia fala sobre essas questões. Mas lembrem-se que eram apenas funções, e não o maior ou menor, mas dentro da função do esposo, o Senhor também tem orientação para ele. E ela está no versículo 19 de Colossenses capítulo 3, quando ele diz aos esposos assim, Paulo diz aos esposos, ao marido: marido, amem vossas esposas. Vocês, maridos, devem ser amorosos e bondosos com suas esposas, e não tratá-las com amargura nem aspereza. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Eu quero pontuar duas coisas. O primeiro, que
o amor que a palavra do Senhor diz que o esposo deve devotar à sua esposa, o amor que o marido deve ter para com a sua esposa, o homem para com a mulher, que é a sua esposa, evidentemente, é um claro mandamento de Deus e é o amor ágape, é o amor de Deus. Ele deve amar da mesma maneira, Paulo escrevendo lá aos Efésios, onde ele dá a partir do capítulo 5, versículo 22 em diante, um esclarecimento maior. Ele diz que o amor que o homem, que o marido deve ter para com a sua esposa é no mesmo número, gênero e grau que Cristo amou a igreja. Sujeitar a minha esposa é complicado, eu não quero ser submissa de maneira nenhuma, aquele homem terrível. Eu não quero amar minha mulher como Cristo amou a igreja, porque ele deu a vida por ela e a minha vida é muito preciosa. Não tem peso maior para lá, nem peso maior para cá. O peso é igual, são apenas funções. Deus colocou Cristo como cabeça da igreja, o homem como cabeça do seu lar, mas todos são apenas funções. Os dois têm obrigações, da mesma maneira que a mulher precisa se sujeitar, o marido tem que amar não do jeito que ele quer, que acha, que entende, mas da mesma maneira como Cristo amou a igreja e se entregou, deu a vida por ela. Este é o amor que Deus requer do esposo para com a esposa. Agora imagine, o marido que ama a mulher da mesma maneira que Cristo amou a igreja, procurando elevá-la, limpá-la, tratá-la, elogiá-la, potencializá-la a todo tempo, cuidar dela. Vai ser fácil uma esposa se submeter, se sujeitar ao marido dessa maneira. Este é o pensamento de Deus, esta é a vontade do Senhor. O amor que eu como esposo tenho que ter para com a minha esposa, ele passa por algumas coisas. O parâmetro é 1 Coríntios capítulo 13, onde Paulo vai dizer: seu amor, Leonardo, para com a Caiala, o Wellington para com a Tatiana, Nilson para com a Luísa, Luiz para com a Sueli, deve ser perseverante. O amor persevera. Eu vou de novo. E quando eu estiver cansado, cheio e enfadado, eu vou de novo. Persevera, é aquele que tem a expectativa sempre grande que não termina. O amor é perseverante. O amor é santificador, é aquele que limpa, aquele que purifica, aquele que cuida, é aquele que zela, é aquele que trata. É isto que Cristo faz com a igreja. Ele zela por ela, guarda, a elogia, levanta, potencializa. O amor é cuidadoso. É engraçado ver, às vezes, o esposo falar da esposa. Nós comentamos isso um pouco no domingo, no nosso culto pela manhã, em que o esposo não dá dinheiro para a esposa fazer as unhas, não dá dinheiro para que a esposa faça o cabelo, ele não cuida dela. E depois fala, nossa, minha mulher, hein? Meu Deus. Tem que cuidar, zelar. Se ela optou em ficar em casa e não trabalhar, lembre-se que o homem é o provedor do lar. Lá em casa, lá uma hora ou outra, as pessoas sabem, mas se perguntar para a Noemi que está ali, quanto é que vocês pagam de conta de luz? Sei lá. Minhas filhas levantam e a única coisa que elas têm é que ir lá e abrir geladeira para tirar margarina, para tirar frios, para pegar leite. Porque quem tem que se preocupar com isso sou eu. Quem tem que dar os seus pulos, se virar, antigamente era nos 30, agora a inflação comeu é só nos 15.
Você tem que se virar nos 15. Só sobrou 15, o resto já foi. Você tem que se virar nos 15. Quem tem que pular cedo, se preocupar. A conta de luz está vencendo, a conta de água está vencendo. Como é que estão os mantimentos, os alimentos? Será que está a provisão? Precisamos sair? Será que tem combustível no carro, manutenção do carro? Você é o provedor. É a sua função. Não adianta ficar reclamando, porque isso é devotar amor para com a sua família e ser cuidadoso para com ela. Procurar protegê-la a todo tempo. O amor é ainda romântico. Vocês lembram quando vocês namoravam ou não? Eu lembro. Vocês lembram? É engraçado porque é assim, né? São umas coisas que eu não entendo. O marido é solteiro e ele tá lá, né, puxando ferro, malhando. Nossa, tem uma gordurinha aqui. Uma gordurinha aqui. Aí ele casa. Aí ele se separa. Romântico. Isso demonstra que às vezes não tem muito interesse. Sou eu que estou dando de mão, deixando, abandonando minha própria casa. Quando nós estávamos começando, normalmente temos aquele cuidado, aquela preocupação, as palavras doces, o cuidado é abrir a porta do carro. Agora o cuidado, naquele momento era o cuidado em abrir a porta do carro para ser romântico. Hoje é abrir a porta do carro e fechar a porta do carro pela preocupação com a pancada que a mulher vai dar na porta do carro. Né? Tá! Quando dá, eu falo, Luísa, é porta de geladeira, né? Ou senão eu falo assim, ó, eu vou precisar dessa porta aí. Cuidar, ser romântico para com ela. Diz que é um amor sacrificial. Diz ainda que é um amor paciente, um amor benigno ou bondoso, um amor livre de ciúme, um amor que não se ufana, não se ensoberbece, um amor que não se conduz inconvenientemente, que não procura seus próprios interesses, um amor que não se exaspera, não se ressente do mal, um amor que não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade, um amor que tudo sofre, um amor que tudo crê, um amor que tudo espera, tudo suporta e que jamais acaba. Quando nós permitimos que o amor seja apenas um sentimento e não entendemos que ele é um mandamento de Deus, amai-vos uns aos outros, eu venho com aquela história de que o amor acabou, era uma flor que morreu porque você não regou, não tratou, não cuidou, não zelou dela e com certeza ela então morreu. É tomar uma posição, um posicionamento a cada dia. Eu vou amar a minha esposa, eu vou perseverar nisso e vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Amar como Cristo amou a igreja, o amor do Senhor para com a sua igreja, que sou eu, que é você. É um amor que não abandona, é um amor que é cuidadoso, um amor que é zeloso, um amor que é sacrificial. Eu o abandono, eu esqueço, eu me alieno, eu me aposto, eu vou embora. Mas no momento em que, como Pedro lá no mar da Galileia, eu estou afundando, me perdendo e sei, reconheço que a salvação está no Senhor. É quando eu clamo, Senhor, salva-me, porque perece pelo seu muito amor. Ele novamente me traz para a segurança do barco. Este deve ser o amor que o homem devota a sua esposa, da mesma maneira que Cristo ama a sua igreja, dando a vida continuadamente por ela, seja de forma metafórica, seja de forma literal, se necessário for. Entrego por ti a mim, meu filho. A morte de cruz era para mim e você, mas Jesus, por nos amar, disse: eu vou no lugar. Eu vou no lugar deles. Eu dou a minha vida por eles. O amor do marido pela esposa não deve permitir que ele venha agredi-la com palavras e com atitudes. Olha só, parte B, verso 19. Não as
trateis com amargura. Quando Paulo orienta isso aos esposos, ele está falando com referência à impaciência, aos remungos que criam tensão no relacionamento e que vão gerar desânimo. Eu tinha um problema na minha própria casa. Eu entendo que se construir o relógio e se existe um cronômetro do tempo e se eu marco um determinado horário é para cumprir, eu tinha uma dificuldade enorme. Minha esposa, como toda boa esposa por aí afora, como toda mulher por aí, há uma programação de um casamento que vai acontecer daqui 2 anos. Elas começam a preparar a roupa, preparar o sapato, preparar a maquiagem, os adereços e tudo mais. 2 anos antes, chega no dia, na hora e se atrasa. Eu não entendo. Não entendo. Mas você está se preparando faz 2 anos antes. Não ficou bom. Vai comprar uma roupa, fica 3 dias dentro da loja, aí põe, tira, investe, estica e puxa. Ficou lindo. Chega em casa, coloca, não vai usar? Não gostei. Ficou torto, ficou folgado, fiquei gorda, fiquei magra, fiquei torta. Mas você experimentou 3 horas lá o negócio. Eu já nem entro na loja. Nós vamos ali olhar. Eu falei, tá bom, vou sentar aqui. Vocês vão lá, porque eu sei que vocês vão ficar rodando 3 dias. Mas quando nós começamos a reclamar disso, vamos, cara, que demora, meu Deus do céu, a gente vai se atrasar para o culto. Ai, Jesus, anda logo, tá bom esse sapato. Vai, Tatiana, que coisa terrível, anda logo com isso. Paciência. Não a trateis com amargura, falatório, encheção, incomodação, chatice. O amor que os homens devem demonstrar para sua esposa não deve ser ou permitir que ele tenha para com ela um tratamento com amargura. O marido precisa ser aquele bálsamo na vida dela, um aliviador de tensão, um amigo presente, um companheiro sensível que vive a vida com o mundo lá, servindo-a, protegendo-a a todo tempo, potencializando. Não deve criticar a esposa nem agredi-la com palavras, antes deve elogiá-la em todo momento. Se você abrir a sua Bíblia aí na primeira epístola de Pedro, no capítulo 13, e olhar para o versículo 7, vamos lá? Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, quero abrir com vocês também. Capítulo 3, lá no versículo 7, maridos daqui de perto, maridos daí de longe, maridos presenciais, maridos virtuais. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 7, onde ele também vai tratar aí sobre a questão do lar. Ele diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, com sabedoria, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O apóstolo Pedro também vem falando sobre santidade, aí ele vai para dentro do lar, vai dentro da casa, falando isso. Então é interessante aquela coisa, às vezes, nós pulamos, saracuteamos, damos pericóptero, falamos em língua estranha, coisa linda e tremenda, e já viemos falando língua estranha lá dentro do meu lar. Você, mas que coisa, já vem falando língua estranha, mas aí chegou Luiz, quando chega na porta da igreja, fica espiritual, aleluia. Faz o Senhor parando, parou, e a mulher vem lá com a raiva lá atrás, se eu pudesse. Meu Deus, se eu me desse 5 minutos com esse varão, ia ser uma bênção. A espiritualidade, a santidade começa lá dentro. Parece que nós não observamos, achamos que Deus não está vendo aquilo que nós estamos fazendo dentro da nossa própria casa. E depois queremos dentro da casa do Senhor, na igreja de Deus, demonstrar aquilo que nós não estamos vivendo. O esposo deve elogiar a esposa dentro do lar. A palavra do Senhor diz assim:
Você é inteiramente linda, minha querida. Não há em você defeito algum. Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 7. Vamos voltar lá no tempo do namoro. Voltou, retrocedeu, lembrou. Para observar. Cada defeito que as pessoas colocavam na sua namorada, você arrumava pelo menos umas 3 qualidades. Para equilibrar o negócio. Ah, mas ela não cozinha, mas ela é uma benção, benza bem. Ela é bonita, ela é formosa. De bom tamanho. Mas agora, nós encontramos só defeitos. Só reclamamos porque potencializamos as coisas que não dão certo, as coisas que não funcionam, as coisas que não estão bem. Precisamos aprender a elogiar. Marido, pensa comigo. Você assinou um contrato na empresa para prestar um serviço, recebe por isso. Mas quão feliz você fica quando o seu superior te elogia. Puxa vida. Em vez de ele chegar e falar, ô Leonardo, maravilha, cumpriu a sua função. É isso aí, você é pago para isso. E você fica felicíssimo. Mas quando ele chega e fala, puxa vida, Leonardo, que legal, olha, isso aí que você fez, campeão. Nós queremos, mas em contrapartida, não oferecemos. O Senhor nos orienta que dentro deste amor que devotamos para com as nossas esposas, para que elas sejam cada vez mais submissas e tenham condição de assim o sê-lo, devemos elogiá-las no recesso do nosso lar, no recesso da nossa casa, dizer aquilo que achamos e entendemos, elogiá-la, potencializá-la, colocá-la para cima, mas também de forma pública, em público, para que todos vejam. Provérbios de Salomão, capítulo 31, 29 a 31, ele diz assim: há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas você supera todas elas. Os encantos são enganosos, e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Recompensem-na por tudo que ela faz, que suas obras a elogiem publicamente. Tecer elogios, nós gostamos de receber, porventura precisamos aprender também a estender aos outros e aprender isso dentro da nossa própria casa. O marido deve ainda buscar meios para agradar a esposa. Paulo, escrevendo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 7, verso 33 e 4, diz assim: mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e em como agradar sua esposa. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar ao seu marido. Ou seja, é uma convivência pacífica, um coabitar cada vez mais e cada vez maior ou melhor, cada um pensando em seu lado, em agradar o outro, em como fazê-lo, em como chegar, em como agradar, em como deixá-lo, em como deixá-la cada vez mais feliz, cada vez mais contente, para que esse matrimônio, essa união, essa família seja algo lindo, algo tremendo, que seja algo realmente bom. Nada fere mais, esposo, uma mulher do que as palavras rude. A Bíblia, na versão King James, diz assim: maridos, cada um de vós ame sua esposa e não a trate com grosseria. A palavra usada em nossa versão para amargura, ela tem sua raiz numa palavra que traz a ideia de ira. Isso é a coisa mais fácil. Por que será que Paulo adverte os maridos? Porque a coisa mais fácil é um marido ficar amargurado com a esposa, ficar irado, irritado com ela, porque mulher é sentimento, é coração, homem é razão, é cabeça.
hoje, durante o dia, estamos vivendo uma situação em casa, um negócio que precisava resolver, e aí a Luísa mostrou para mim assim, ó, a atitude que ela tinha tomado lá para resolver, e eu olhei e falei, olha, eu agiria completamente diferente, e no mesmo momento que eu falei, eu me arrependi. Eu tenho que contar o meu pecado, também erro. Lá em casa também tem casca de banana e às vezes eu piso mesmo. Me arrependi e falei, ó, cada um tem uma maneira de agir. Então, como você já me trouxe, eu sou assim, se você já me traz algo resolvido, algo pronto, definido, eu não mexo nisso. Eu falei, você já resolveu? Eu resolveria por outro lado, mas calar a boca para não ficar falando coisas que não der. Vamos tocar o barco, amém. Maravilha, vamos embora. Ou seja, é uma convivência, devemos buscar essa convivência pacífica. O marido tem uma propensão, por ser mais razão e não sentimento, de avaliar as coisas de modo mais frio. Vou dar um exemplo para você. Você tem 10 reais ou 10 reais no bolso lá. E aí a esposa chega e fala assim, vamos dar uma volta. Mas nós não temos dinheiro, ó, a razão. Nós vamos sair, vamos ter que gastar com ônibus, vamos ter que gastar com combustível. Se eu for para algum lugar, vou comer alguma coisa. Se eu for no cinema, tem entrada, tem a pipoca, tem o chocolate, tem o refrigerante. Nós vamos andar no parque, mas eu vou querer tomar um sorvete, porque vai estar calor. Gasto. Mas aí ela fala para você, não, mas a gente não vai gastar nada. Né, velho? A gente vai dar uma volta por aí na praça e não sei o quê. E aí ela passa e vê uma vitrine. Meu Deus, que sapato lindo. Não, mas não vamos gastar. E aí passa um pipoqueiro. Quanto é? R$1. R$1 só, vamos comprar uma pipoca. E gasto. E a mente racional do marido já está pensando assim, vou gastar agora e tal, então R$1, já são 2, só sobra 8. Quando for amanhã, na hora do almoço, ela vai me perguntar, o que nós vamos fazer de mistura? Eu vou falar, então, a mistura a gente comeu lá no parque, agora não tem dinheiro para fazer. E aí o casamento acabou. Porque pensamos diferente. Então, é isso que muitas vezes faz com que a tratativa do esposo seja uma tratativa que irrita. As palavras são duras, as palavras são tortas, as palavras são difíceis, porque ele tenta fazer com que a esposa compreenda algo que está aquém do seu entendimento, porque ela trata mais as coisas com o emocional, com o sentimento, com o seu coração. E a nossa vivência deve ser isso. Quando o amor está ausente, a submissão não estará presente por causa da perpétua irritação que o marido causa em sua mulher. O peso é igual perante o Senhor nosso Deus. A esposa deve ser submissa ao seu esposo, como a igreja é a Cristo e como ela é a esposa ao seu Senhor, porque é isto que ele planejou para ela. Mas em contrapartida, ela convive com o esposo que devota, que a cobre, que a cerca, que a permeia de amor, de cuidado, de carinho a todo momento, de proteção. A santidade na vida do cristão, ela começa nos nossos relacionamentos interpessoais e já começa dentro do nosso próprio lar. É na nossa casa que aprendemos as coisas, que ensinamos as coisas para os nossos filhos. É ali que demonstramos como os filhos devem almejar mais tarde um lar desta maneira. Então, que possamos viver desta forma, nós que somos do Senhor, esposas submissas aos seus maridos, maridos amando suas esposas como Cristo amou a igreja ao ponto de dar a sua própria vida por ela. Assim nossos lares serão fortalecidos, as casas estarão fortes, matrimônios fortes, a igreja será uma igreja fortalecida no Senhor. Vamos nos colocar em pé, agradecer o Senhor essa noite, por essa palavra, por aquilo que o Senhor nos deu. E o meu desejo, a minha oração nessa noite é que a sua casa seja dessa maneira, onde não há irritação, aonde não há
palavras torpes, onde não há amargura que traz padecimento, mas há de um lado sujeição pelo lado da esposa, há amor pelo lado do marido, e a família é bênção nas mãos de Deus. Pai querido e amado Deus, muito obrigado. Muito obrigado por mais essa noite em que o Senhor, mais uma vez, nos ensinou mais um pouco sobre a Tua palavra e como vivê-la a partir da nossa própria casa, a partir do nosso lar, para que o nosso lar seja fortalecido, edificado na rocha, ó Deus da glória. E assim teremos igrejas, ó Pai, reunião, comunidades dos santos, ó Deus da glória, edificadas, fortes, e assim demonstraremos no mundo o que é viver a Tua palavra, o que é ter uma casa fortalecida, guardada, protegida. Tua palavra diz que, sendo dessa maneira, estaremos edificados sobre a rocha, e a rocha é Cristo Jesus, o Senhor. Mas entendo que alguns momentos, ó Deus, são difíceis, o nosso aprendizado e também, ó Deus, a execução da Tua palavra, mas queremos crer que o Senhor nos dá graça, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos ajuda. Vem, Espírito Santo de Deus, pois oramos ao Senhor, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, como orou aquele dia, aquele homem, ali ao sopé do Monte da Transfiguração, dizendo: Senhor, ajuda-me em minha pouca fé. Assim os discípulos também, diante de uma palavra difícil, Senhor, de colocar em prática, no sentido de perdoar quantas vezes forem necessário, ele pede ao Senhor que lhes aumente a fé, para que eles alcancem, para que eles sejam capacitados a assim fazê-lo. Oramos deste mesmo sentido. Nos ajuda, Senhor, nos capacita a alcançar, ó Deus, essa vivência em nossa casa, para que ali haja harmonia, para que seja colocado por terra o espírito de divisão, o espírito de confusão, de irritabilidade, de palavras duras, torpes, de amargura, mas uma vivência, ó Deus da glória, não que desagrega, mas uma vivência que agrega. Senhor, um comprometimento, primeiro com o Senhor e posteriormente com o nosso lar, para a Tua honra e para a Tua glória, em Cristo Jesus, o Senhor, desde agora e para sempre. Nos ajuda a decidir sempre pelo nosso lar a ser edificado. E que agora, então, amados e queridos irmãos, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, a graça redentora, salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, e as doces e lindas consolações do maravilhoso Espírito de Deus estejam sobre você, meu irmão, esteja sobre você, minha irmã, e sobre o povo de Deus que se reuniu aqui nessa noite, presencialmente ou virtualmente, esteja desde agora e para sempre. Quem recebeu, disse: digite o seu amém, que Deus lhe abençoe e guarde, em nome de Jesus.